para o futuro da China. Inclusive, bom, são dois pontos importantes, vou pegar esse gancho da China primeiro. Mesmo com essa flexibilização agora dessa política de um único filho, não sendo, né, podendo, não é mais essa política, mas você acredita que a população, porque se criou uma cultura também, não só na China, mas no mundo como um todo, de um número menor de filhos. Você acredita que vai ter realmente aí, tem uma perspectiva da China voltar a recuperar um pouco mais dessa base dela futuramente, né, com essa ampliação um pouco mais dessa política agora menos restritiva de filhos, ou não? Isso já, né, tá meio que culturalmente aí as mulheres não estão querendo mais voltar a ter aquela quantidade de filhos como antes. Isso está no preço. Não existe, é irreversível, não existe maneira da China conseguir evitar esse envelhecimento, mesmo que as mulheres comecem a ter filho hoje. Vai existir um hiato gigantesco de força de trabalho que leva em média 20 anos para essa pessoa que nasceu hoje ser uma pessoa produtiva e adquirir as competências necessárias. Então, existe já uma vala muito grande que foi complicada pelo último censo da China, que contabilizou 100 milhões de pessoas a mais, e principalmente pessoas na idade laboral. Esse é o problema de uma economia dirigista, né? Errado, né? Esse censo é errado. Errado. Né? Fizeram um erro estatístico de uma aproximação, só que num país com 1,4 bilhão de pessoas, quando você erra uma margenzinha pequena, você está falando de 100 milhões de pessoas em idade laboral. Quer dizer, isso acarretou em grandes problemas para a China, que são problemas permanentes. Como eu falei, mesmo que as mulheres passem a ter mais filhos, vai demorar um processo de 20, 25 anos para que essa vala volte a uma taxa de produtividade mais elevada. A segunda alternativa que eu falei, são duas variáveis, né? A primeira é a fecundidade das mulheres e a segunda é a produtividade média do trabalho, né? Essa produtividade média do trabalho, se ela crescer mais rapidamente do que o envelhecimento da população e a taxa de dependência, né, que isso é muito importante, a taxa de dependência é o número de pessoas que estão fora da força de trabalho e que recebem benefícios e que dependem de cada trabalhador. Essa taxa de dependência é muito importante, porque se a gente consegue fazer estímulos para que a população empregada tenha grandes graus, grandes saltos de produtividade real, na produtividade extraída da inflação, aí a gente consegue, de fato, dar um equilíbrio para as pessoas fora e a gente tem menos problema desse envelhecimento, menos problema de impacto em suportar essa grande demanda por capital, né? E ao mesmo tempo essas pessoas podem cuidar de si mesmas. Mas não é isso que a gente vê. A taxa de produtividade da China vem crescendo, é muito baixa. A taxa de produtividade real do trabalho no Brasil, tá certo? A taxa de produtividade real, extraída da inflação no Brasil, não cresce desde o final da década de 60. Né? Nós temos um problema muito sério. Nós temos uma população que está envelhecendo, está vivendo muito mais. A gente tem um sistema solidário de previdência que depende de quem está trabalhando. Nós temos menos gente trabalhando e essas pessoas, elas não aumentam a sua produtividade. Então esse é o maior desafio do Brasil. Ninguém fala a respeito disso. Mas o maior desafio do Brasil hoje não é a inflação, não é nem essa polarização política que o país sofre, mas é a taxa de produtividade do trabalho. Nós temos um sistema educacional que está entre os piores do mundo. O Brasil ranqueia, os jovens brasileiros sistematicamente ranqueiam entre os piores, se não os piores no teste PISA. Essas pessoas, os jovens brasileiros, eles estão fora do âmbito de conhecimento, da cesta necessária de conhecimentos e capacidades que são necessárias para trabalhar no mundo da concorrência, um mundo de alta demanda de competências em tecnologia e principalmente em leitura, compreensão de texto e uso de matemática eficiente e o conhecimento da língua inglesa. Então o Brasil está aquém de todos os países parecidos e aquém do mundo mais rico. Então esse é um problema muito sério, junto com a queda da fertilidade das mulheres no Brasil.